na semana passada, nós começamos um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Esther. Nós tratamos naquela ocasião os 2 primeiros capítulos e hoje nós daremos continuidade. Só que, ao invés de falarmos sobre a personagem Esther, hoje vamos falar sobre o antagonista desse livro, que é justamente o personagem Amã. Para isso, nós vamos ler os primeiros 6 versículos do capítulo 3 e depois nós vamos pular para o capítulo 6 e vamos ler os 10 primeiros versículos deste capítulo. Ok? Então, Esther 3, primeiro, vamos ler os primeiros 6 versículos. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Agora, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então, mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os 2 eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar, senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Essa é a palavra do nosso Deus. Como eu disse, hoje nós não vamos falar sobre a personagem Esther, mas vamos falar sobre o antagonista do livro de Esther, que é justamente Amã. Essa noite eu quero meditar sobre 3 coisas nessa história. Primeiro, o que é o orgulho? Quando a gente olha para Amã, a gente percebe muito orgulho e a gente precisa ter uma resposta bíblica para qual é a definição de orgulho. Depois, o que o orgulho faz, e aí mais propriamente vamos ver isso na própria história de Amã, o que o orgulho faz. E por último, qual é a cura para o orgulho? O que é, o que faz e qual é a cura? Bom, o que é? Amã, o livro conta de Esther, era o segundo em posição maior em todo o Império Medo-Persa. Acima dele estava apenas o rei Xerxes. Portanto, Amã estava numa posição, ele não poderia crescer para mais nenhum lugar. Obviamente, ele não poderia se tornar rei. Ele já estava no ápice do que ele poderia,
ele de um grandíssimo império, que era o Império Medo-Persa, era alguém de fato muito importante e alguém que se apegava muito a isso. A história conta que Amã ficou furioso porque todos do reino se dobravam perante ele e prestavam respeito, menos um judeuzinho chamado Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão que você tem em mãos. Esse judeuzinho, ele não, que era primo de Esther, ele não se dobrava, não mostrava respeito a Amã. Amã fica furioso com isso. Amã, então, decide que ele precisa matar Mardoqueu. E não apenas Mardoqueu, mas matar todo o povo de Mardoqueu. Bom, o que a gente pode perceber aqui? Obviamente, Amã era um homem muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Ele pensava apenas em si mesmo. Amã, no livro de Esther, conta que ele reunia a sua esposa e os seus amigos para demonstrar o quanto que ele era importante no reino. Pensa que homem insuportável. Ficava falando o quanto que o rei o valorizava, o quanto ele era importante. A semelhança do que o rei Xerxes fez no primeiro capítulo, com um banquete de 180 dias para demonstrar todo o seu poder e riqueza, Amã agora estava fazendo isso, enquanto o segundo homem mais poderoso ali, né, estava fazendo isso com a sua família e amigos, demonstrando o quanto ele era honrado pelo rei. E aí quando um não considerava Amã com toda a pompa que ele gostaria que as pessoas considerassem, Amã ficou furioso. Tudo isso por conta do orgulho. Agora, o que é orgulho? Orgulho, diferente do que as pessoas têm definido, e eu quero trazer uma definição diferente aqui. Orgulho, ele é uma concentração implacável, incansável e infeliz em si mesmo. Orgulho é uma concentração implacável, incansável e infeliz, porque nenhum orgulhoso é feliz de verdade, em si mesmo. É uma concentração em si, é uma autoabsorção. Isso é orgulho na Bíblia. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Tem um livro escrito por C.S. Lewis que ele diz o seguinte: o orgulhoso, ele nunca tem prazer em algo. Nunca. O orgulhoso, ele tem prazer em ter mais do que alguém. Então não é verdade que o orgulhoso tem prazer no tanto dinheiro que ele tem. O orgulhoso tem prazer em ter mais dinheiro do que os outros. O orgulhoso não tem prazer em ser alguém belo. O orgulhoso tem prazer em ser mais belo do que os outros. O orgulho, então, ele nasce sempre de uma comparação e um balanço da sua vida em comparação aos outros. E aí existem dois lados do orgulho. E aqui que as coisas começam a ficar meio diferentes do que a gente está acostumado a ouvir. O orgulho, ele pode ser evidenciado tanto numa expressão de superioridade, quando nessa comparação que eu faço com os outros, eu me saio bem, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais riqueza, eu tenho mais habilidades, eu tenho mais poder, eu tenho, sabe lá, o que eu considero mais do que os outros. Então eu tenho um orgulho expresso por meio da superioridade. Mas eu também posso exercer orgulho por meio de um sentimento de inferioridade. E é aí que mora o perigo, porque a gente não está acostumado a pensar nisso como orgulho. Muito pelo contrário. Pessoas que se autodepreciam, pessoas que dizem, eu sou feio em comparação aos outros, eu sou pobre em comparação aos outros, eu não sei fazer nada bem em comparação aos outros, pessoas que se autodepreciam, nós geralmente costumamos achar que são pessoas humildes. Mas, biblicamente falando, isso é um equívoco. Porque a pessoa que fica se autodepreciando está olhando tanto para si mesmo da mesma maneira que a outra pessoa que tem um senso de superioridade. Ambas estão concentradas no seu próprio eu. Ambos estão concentrados no seu próprio ego. Ambos estão se comparando o tempo todo. Ambos precisam se afirmar de algum jeito. Uns reconhecendo que na competição estão piores, um sentimento de inferioridade. Outros, na comparação, se sentem superiores.
Mas ambos estão concentrados incansavelmente e infelizmente neles mesmos. Portanto, essa moeda chamada orgulho, ela tem dois lados. E um deles, a gente geralmente não enxerga como orgulho, a gente enxerga às vezes como humildade, que é exatamente o oposto do que é o orgulho. Amã quer que as pessoas o aprovem. Amã quer que as pessoas o respeitem, porque Amã está preocupado tão somente consigo. Amã está olhando para ele o tempo todo. E Amã fica furioso quando alguém, um judeuzinho, não reconhece aquilo que ele reconhece em si mesmo. Aquilo que ele gostaria que os outros reconhecessem. Basta que um no reino não reconheça, para que Amã fique desestabilizado. Decore isso. Em toda essa mensagem, quando eu estiver falando de orgulho, eu não somente estarei falando daquele que tem um sentimento de superioridade, mas orgulho tem a ver com você incansavelmente e infelizmente pensar e se concentrar em si mesmo. Inclusive, o contrário de orgulho, humildade, não é você pensar mais de si mesmo e nem menos de si mesmo, superioridade ou inferioridade, mas pensar menos em si mesmo. Ok? Então guarde essa definição. Humildade, ao contrário de orgulho, não é pensar mais de si, nem pensar menos de si. É pensar menos em si. Esse autoesquecimento. Ok? Então, com isso em mente, e por que eu estou enfatizando isso? C.S. Lewis escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e nesse livro, C.S. Lewis diz o seguinte: é intenção do diabo que nós não saibamos a diferença do orgulho, ou nós não identifiquemos o orgulho como esse sentimento de inferioridade. É de interesse dele mascarar o orgulho dessa forma, a achar que a pessoa que se menospreza é uma pessoa humilde, quando na verdade ela está tão focada em si quanto a pessoa que tem um senso elevado de superioridade. Ambos estão cometendo o mesmo pecado. E C.S. Lewis diz, é a estratégia do diabo, que ele não queira que nós percebamos isso. Ou seja, essa é a essência do orgulho. É um foco exagerado em si mesmo, e é isso que estava acontecendo com Amã. E por isso que Amã ficou tão furioso com Mordecai. Não se dobrar, não reconhecer a sua majestade, a sua pompa, a sua posição. Mas o que o orgulho faz? Amã, furioso, pretende não matar apenas Mordecai, mas Amã faz o rei Xerxes assinar um decreto para todos os judeus do império serem mortos num determinado dia. Todos os judeus. Olha o tamanho da ira de Amã, dessa pessoa tão autocentrada, que porque um não se dobrou perante ele não quer acabar apenas com ele, mas ele quer acabar com o povo inteiro. E ele faz Xerxes, então, assinar um decreto irrevogável que todos os judeus morreriam em determinado dia por conta disso. Agora, logo depois que ele faz isso, a história conta, isso nós não lemos, né? Eu estou contando a história, mas Mardoqueu, primo de Esther, conta para Esther e diz, Esther, você precisa fazer alguma coisa. Deus te colocou aí por alguma razão. Esther, então, a gente vai trabalhar essa história mais para frente, tá bom? Em outra pregação. Mas hoje, basta dizer que Esther entendeu isso, foi perante o rei, pediu para o rei, né, um banquete no qual estariam ela, o rei e Amã. No primeiro dia de banquete, Esther pede de novo um novo banquete. Nisso, né, nessa saída do primeiro banquete, Amã, orgulhoso, afinal de contas, ele está num banquete com Esther e o rei. Olha como ele é importante. E então ele sai e ele vê Mardoqueu na porta, e Mardoqueu, mais uma vez, não lhe presta respeito. Ele fica irado, ele chega em casa, ele compartilha com a família, e a ideia que eles têm é a seguinte: eu vou fazer uma forca para todo mundo ver,
e eu vou pendurar Mordecai lá. Ele pensa nisso, ele fala assim, pela manhã, então Mordecai será enforcado. Ele vai até o rei para falar sobre isso. Quando ele chega lá, o que está acontecendo? Aquelas coincidências que eu falei na semana passada. O rei estava meio inquieto ali, pediu para ler as histórias, os registros dos acontecimentos do seu reinado, e ele ouve a história de um rapaz chamado Mardoqueu, que ouviu um esquema para trair o rei, e ele conta para o rei, e então o rei consegue, matar aqueles traidores. E aí o rei, diante dessa história, pergunta, o que a gente fez para honrar Mardoqueu nessa ocasião? E aí o servo dele diz, nada. Aí o rei fala, peraí, como assim? Esse homem precisa ser honrado, olha o que ele fez. E nisso entra Amã. O rei olha para Amã e diz, Amã, vem cá, o que eu faço para honrar alguém que eu me agrado? Amã achando que era ele mesmo, que o rei estava falando para ele, e então Amã falou assim, olha, rei, você tem que colocar essa pessoa com o seu manto real, você tem que colocar essa pessoa no seu cavalo real, e fazer um desfile real, honrando essa pessoa, dizendo, é isso que acontece com aqueles a quem o rei deseja honrar. Então, para sua infeliz surpresa, Amã descobre que o rei está falando de nada mais, nada menos do que Mardoqueu, o seu pior inimigo. Aquele que Amã chegou para pedir a cabeça, agora de repente o rei manda que o próprio Amã, então, coloque o manto real sobre Mardoqueu, coloque Mardoqueu em cima do cavalo do rei e ande com Mardoqueu pela cidade dizendo que esse é o que acontece com aqueles a quem o rei deseja honrar, exaltando o seu maior inimigo, aquele que não prestava respeito perante ele. O que acontece depois é que no segundo banquete de Esther, logo após esse vexame de Amã ter honrado o seu inimigo, Esther acusa Amã. Para piorar, Amã vai tentar falar com Esther, o rei olha isso e acha ainda que ele está dando em cima de Esther, e aí o rei manda enforcá-lo na mesma forca que Amã mandou fazer para colocar Mordecai. Essa é a história. Eu quero falar agora o que o orgulho faz. Não apenas restrito a essa história, mas demonstrar, você percebe o quanto o orgulho é destrutivo? Não apenas para a sua própria vida, porque Amã morreu por conta do seu orgulho, mas para a vida de outras pessoas. Amã não morreu sozinho, mas para frente da história, diz que os familiares de Amã, todos os filhos morreram também. A história diz que por conta do decreto que Amã fez o rei assinar, os judeus foram salvos, porque depois eles puderam se defender, mas muitos outros morreram. Por conta do orgulho de um, muitos morrem, muitos sofrem. E preste atenção agora. Vocês já sabem o que é orgulho. Deixa eu tentar mostrar na nossa vida como isso se parece. O que o orgulho faz? Em primeiro lugar, o orgulho nos faz tolos. Tolos. Na Bíblia, tolo é aquele que não aprende, ok? Lê Provérbios, você vai entender. Tolo é aquele que não aprende, aquele que não escuta. Por que isso? Porque o orgulhoso, ele nunca reconhece que está errado. O orgulhoso, ele sempre se justifica. O orgulhoso, como eu já tive um professor, tem 5 casamentos e ele acha que todos os problemas que ele teve, a culpa foi das esposas dele. Ele nunca percebeu que ele era o culpado dos 5 divórcios que ele teve. O orgulhoso, ele não pode reconhecer o seu erro. Ele diz que o problema estão nas outras pessoas, a culpa é da minha mulher, a culpa do meu marido, a culpa dos meus filhos, a culpa do meu patrão, a culpa do meu empregado. Ou se não são pessoas, a culpa é do calor, a culpa é do frio, a culpa é do governo, a culpa é de alguém ou de alguma circunstância. Mas o orgulhoso, ele nunca reconhece o seu erro. E porque ele nunca reconhece, ele nunca pode mudar. Ele nunca pode aprender. E ele continua sendo sempre tolo. Mas não só isso. O orgulhoso é tolo, não só porque ele sempre se justifica, mas porque o orgulhoso não consegue ouvir críticas.
E quer uma coisa que nos faz crescer mais do que críticas? Mas o orgulhoso, ele não tolera críticas. E aqui eu preciso fazer a distinção. O orgulhoso com uma tendência à superioridade, ele geralmente contra-ataca críticas que são feitas. Você vai falar para o orgulhoso, você costuma ser muito iracundo, você ira muito. E ele vai dizer, olha você, olha quem está falando. Ou seja, ele não está escutando, ele está preparado para atacar. Porque ele tem esse senso de superioridade, então ele precisa, de alguma maneira, diminuir o outro para que ele não fique rebaixado. Mas existe um outro tipo de orgulho, da inferioridade. Quando é criticado, ele não vai rebater, mas ele vai se definhar. Ele vai sumir. Ele vai falar assim, meu Deus, eu não sirvo para nada mesmo, olha só, e é o que as pessoas pensam de mim. E aí ele vai começar num ciclo de autocomiseração, que nada mais é do que orgulho. Portanto, o orgulho faz com que sejamos tolos, porque nós não aprendemos a ouvir críticas de maneira saudável e também estamos sempre nos justificando. E por isso a Bíblia diz que somos tolos por conta disso, por conta do orgulho. Mas o orgulho também faz uma outra coisa. O orgulho nos torna maus em vários sentidos. Por quê? O orgulho não é apenas mais um pecado. O orgulho está na raiz de todos os pecados. Todos que nós cometemos. E o que faz do diabo o diabo é o orgulho. O orgulho não é um pecado entre muitos, mas é a raiz de todos os pecados. Quer ver uma coisa? Por exemplo, amargura. Ok? Amargura, falta de perdão. Você só é amargurado com alguém porque, de alguma forma, você se sente superior a essa pessoa. Porque você diz no seu coração, eu nunca faria isso. Então, na sua comparação, eu nunca faria isso, você se sente superior à pessoa e por isso você então guarda rancor. Porque se você se percebesse como um igual, isso não seria dessa forma. Ou, por exemplo, o medo ou a ansiedade. A gente não costuma pensar que a raiz disso é o orgulho. Sabe por que é o orgulho? Por que eu tenho medo? Por que eu ando ansioso? Porque o meu coração me diz que eu sei o que é melhor. Eu sei como as coisas deveriam acontecer. E se as coisas não acontecem do jeito que eu acho que deveriam, então vai dar tudo errado. Por quê? Porque em algum momento a minha arrogância me convenceu de que eu tenho a última palavra sobre aquilo que é bom ou ruim. Aquilo que deveria ou não acontecer. Então, quando eu sou ansioso e quando eu tenho medo, no final das contas eu estou expressando o meu orgulho, porque eu estou dizendo para Deus, Deus, eu sei o que é melhor. E se tal coisa acontecer, isso não é melhor, ainda que o Senhor diga que o Senhor sabe o que está fazendo. Ou, por exemplo, olhe para grandes males sociais. O que é o racismo, por exemplo? Senão um orgulho racial. O que é um nacionalismo, por exemplo, senão um orgulho de uma nação? O que é injustiça social, senão um orgulho de classe, no final das contas? Quando nós ligamos a televisão e vemos essas notícias de assassinato, por exemplo, talvez a grande maior parte desses casos sejam casos motivados por um orgulho que foi ferido. Eu estou tentando mostrar que o orgulho ele é a raiz de vários, se não todos os pecados que nós conhecemos. Mas não somente o orgulho nos faz tolos, porque não nos permite aprender com os erros. O orgulho não somente é a raiz de outros pecados, mas pior do que isso, o orgulho nos faz cegos. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você... Eu espero que ninguém esteja fazendo isso, mas quando você está cometendo adultério, você sabe que está cometendo. Você não acorda um belo dia do lado de uma pessoa que não é o seu cônjuge e diz, estou cometendo adultério, eu nem percebi. Todos os outros pecados você sabe que está fazendo, mas o orgulho ele se esconde.
Quanto mais você é dominado pelo orgulho, menos você acredita que é uma pessoa orgulhosa. Olha que interessante. Quase ninguém, irmãos, acha que está lutando com orgulho. Quase ninguém. Mas sabe o que é engraçado? Eu já fui procurado enquanto pastor por várias pessoas diferentes, por motivos diferentes. Mas eu nunca fui procurado por alguém que dizia, pastor, eu estou lutando com orgulho. O que a Bíblia pode me ajudar a enfrentar esse pecado? Ninguém nunca me procurou para pedir ajuda sobre isso. Mas será que esse é um pecado que ninguém tem? Ou ele se esconde? Quer ver uma coisa? Nós odiamos pessoas orgulhosas. Mas sabe por que nós odiamos pessoas orgulhosas? Porque nós nos sentimos superiores a elas. Portanto, nós somos orgulhosos. Nós odiamos os soberbos por conta da nossa própria soberba. Nós odiamos que pessoas olhem para nós de cima para baixo, porque nós estamos olhando para elas de cima para baixo. Meu irmão, seja honesto. Até agora você estava pensando mais em você ou em alguma outra pessoa que deveria estar ouvindo essa mensagem? Achei engraçado que de manhã, quando eu preguei sobre isso, no final do culto, na porta, um irmão chegou para mim e falou, a minha esposa me cutucou a mensagem inteira, falando, viu? É para você. Isso é o orgulho operando. Ele treina a cada um de nós a ver o erro nos outros, mas não reconhece o orgulho em si mesmo. Agora, talvez nessa altura do campeonato, do sermão, você esteja pensando, ok, agora ele vem com a solução. E aí talvez você já está até adiantando a solução, a cura por orgulho. E você já está pensando assim, bom, para curar o orgulho, basta a gente, se aproximar de Deus. Basta a gente orar mais, pastor? Ir mais para a igreja, Cumprir com os nossos rituais religiosos, certo? Errado. Fazer essas coisas, e eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar, elas podem potencializar o orgulho ainda mais. Preste atenção no que eu vou falar. A religião, enquanto sistema de práticas, ela pode nos ajudar a nos libertar de vários tipos de pecado. Tem vários tipos de pecado que a religião pode nos ajudar a libertar. Mas o orgulho, a religião tende a piorar. Você precisa de mais algum exemplo do que quem Jesus mais combateu durante o seu ministério? Os fariseus, religiosos. E por que Jesus combateu mais os fariseus? Por conta do seu orgulho religioso. Porque eram pessoas autocentradas, eram pessoas que pensavam em si mesmo o tempo todo e que se comparavam com os demais e por conta da sua performance religiosa se achavam melhores. A ponto de Jesus falar para eles, olha, eu não vim para vocês. Eu não vim para os que não se acham doentes. Eu vim para aqueles que sabem que estão doentes. Eu vim para aqueles perrapados, eu vim para os pecadores, eu vim para as prostitutas, eu vim para aqueles que sabem que nada são. O orgulho religioso é uma das piores formas de orgulho. Não há orgulho como dos religiosos, não uma raiva como a raiva dos religiosos. Foram os religiosos que mandaram matar Jesus. Não foram as prostitutas, os pecadores. Nada se compara a um coração farisaico que diz, olha como eu sou um bom crente. Olha como eu obedeço. Ai, vocês não conseguem, mas eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo toda semana, eu não falto um domingo na igreja. Eu. Então, se a resposta para o problema do orgulho não é religião, aonde pode estar a resposta? Preste atenção aqui se você já fugiu.
Vamos voltar para a história de Amã. Amã quer não só matar, mas humilhar. O rei pergunta para Amã: Amã, o que fazer para honrar alguém que o rei deseja agradar? Amã diz: rei, dê o seu manto real para ele. Rei, dê o seu cavalo real. E rei, dê um desfile real para essa pessoa. Anuncie publicamente para todo mundo ouvir que o Senhor tem prazer, que o Senhor deseja honrar essa pessoa, que essa pessoa é importante para o Senhor. É assim que se honra alguém. É claro, ele estava pensando nele mesmo ao propor essas coisas. Porque Amã ansiava ser valorizado pelo rei. Amã ansiava ser aprovado pelo rei. Amã queria um reconhecimento público. Amã queria uma aprovação suprema. Mas preste atenção, Amã representa algo universal em cada ser humano. A nossa busca desesperada por validação externa para confirmar o nosso valor. Uma busca desesperada por validação externa para confirmar o nosso valor. É isso que Amã procurava. O coração humano todo o tempo está dizendo: eu só saberei que eu tenho valor se alguém verdadeiramente glorioso me reconhecer assim. Amã já era o segundo em posição do reinado, mas ele diz: eu só vou saber que eu tenho valor quando o rei me considerar assim, quando o rei me honrar desse jeito. A maior de todas as recompensas é o louvor dos mais dignos de louvor. A maior de todas as recompensas é o louvor daquele que é mais digno de louvor. Pense talvez num elogio que você receba por alguém que você não dá nenhuma importância. E pensa você recebendo o mesmo elogio para a pessoa que você mais admira na face da terra. Todos desejamos isso. Mas a exaltação tão sonhada por Amã, vira ruína. E o que era para ser o fim de Mordecai, vira sua glória. Repararam nesse contraste? Aquilo que Amã achava que seria sua glória, vira sua ruína. E aquilo que deveria ser a ruína de Mordecai, vira sua honra. Amã caiu porque tentou se colocar no alto. Vocês já estão conseguindo perceber alguma alusão a um texto bíblico? A Bíblia inteira fala que aqueles que se exaltam serão humilhados. Que a ruína, que o orgulho precede a ruína. Mas o desejo de Amã, e aqui eu vou falar algo que pode chocar, o desejo de Amã ser aprovado e honrado por aquele que é mais digno de louvor, é um desejo legítimo. Peraí, quê? Desejar ser honrado por aquele que é mais digno de louvor é um desejo legítimo? Sim. Ele queria aprovação, identidade, amor. Ele queria que alguém verdadeiramente glorioso o vestisse e dissesse: você é meu, eu encontro prazer em você, você é importante. Todos nós queremos isso. É por isso que temos orgulho, é por isso que temos tanta carência, ansiedade, estamos tentando preencher uma lacuna da nossa vida, através da aprovação humana, através do sucesso, da beleza, da religião, do poder. Amã não pediu uma coisa errada. Amã procurou o rei errado. Está entendendo o que eu estou falando? Amã não pediu a coisa errada. Amã pediu para o rei errado. Há um rei muito melhor e muito mais glorioso do que Xerxes. Um rei que se despiu do seu manto glorioso, literalmente, do seu manto real, para viver nas terras empoeiradas da Palestina. Há um rei que se despiu da sua glória
para que nós fôssemos aceitos, Ele trocou de lugar conosco e recebeu a nossa humilhação e recebeu a nossa condenação. É um rei que recebeu a condenação do próprio Pai. Cristo foi despido para que nós fôssemos vestidos com o seu manto de justiça. Cristo foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. Ele foi condenado para que nós fôssemos coroados. Você lembra quando lá em João 17, Jesus ora ao Pai da seguinte maneira: Pai, dá a esses meus discípulos a glória que me deste antes da fundação do mundo? Lembra-se disso? Jesus orando para que o Pai desse a glória para os seus discípulos que Jesus tinha desde antes da fundação do mundo. A glória que temporariamente Cristo estava abrindo mão, se fazendo como um servo, um humano, onde não havia beleza nenhuma na sua aparência. Ele está dizendo, essa glória dê a eles. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma promessa real. A glória do Rei é nossa pela graça. Saber que Jesus teve que morrer por você te humilha profundamente. Mas ao mesmo tempo, saber que Jesus quis morrer por você te afirma completamente. É só isso que pode pôr cura ao nosso orgulho. Precisamos ser afirmados que ao mesmo tempo humilhados. Precisamos saber que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, isso nos humilha, mas ao mesmo tempo saber que Ele quis morrer por conta dos nossos pecados, isso nos exalta. Esse é um golpe duplo que o nosso ego precisa. É o golpe que nos tira do pedestal da superioridade, por um lado, mas ao mesmo tempo é o golpe que nos tira do fundo da lama da inferioridade. E então, de repente, eu já não tenho mais que pensar em mim mesmo. Então, de repente, eu não tenho mais que me comparar com os outros, dizendo dizer eu sou inferior ou eu sou superior. Porque quando eu lembro do Evangelho e quando eu lembro que Cristo morreu por mim, eu não posso me considerar superior. Mas ao mesmo tempo, eu lembro que Cristo quis morrer por mim, então eu não posso me considerar inferior. Porque eu sou amado, eu sou aceito. Eu recebo a honra daquele que é mais digno de louvor. Eu recebo de um rei orando ao seu pai, dizendo, Pai, dê a esses meus discípulos a honra que eu tenho com o Senhor desde o começo. Ele nos concedeu o seu cavalo real, o seu desfile real, o seu manto real. Então, pela primeira vez o ego pode descansar. Ele não precisa mais se provar. Ele não precisa mais se comparar. Ele não precisa mais se esconder, ele não precisa mais se justificar. Por conta do Evangelho, o ego está verdadeiramente livre. Livre para pensar nos outros. Jesus foi forte o suficiente para ser fraco. Forte o bastante para fazer o que era certo, mesmo sendo humilhado. E meus irmãos, se nós conseguimos ver Jesus fazendo isso por nós, então nós seremos também fortes o bastante. E aqui eu venho para a aplicação. Se nós vermos Jesus fazendo isso por nós, seremos fortes o bastante para admitirmos os nossos erros. Nós podemos admitir os nossos erros por conta do que Jesus fez. Não precisamos nos esconder, justificar, acusar. Mas nós também podemos entrar em relacionamentos ou talvez em trabalhos que não são tudo sobre como nós nos sentimos conosco mesmo, mas são sobre servir, são sobre o outro. Vamos, quantos trabalhos ou relacionamentos nós entramos, não por conta das pessoas ou dos trabalhos em si, mas por conta de como nos pareceremos. Também, por conta do Evangelho, nós seremos livres para viver sem aquela preocupação constante de estarmos sendo rejeitados, julgados ou vazios. Você finalmente vai alcançar
um autoesquecimento. Você vai esquecer de si mesmo. E aí eu termino citando C.S. Lewis mais uma vez, abre aspas. Se alguém quiser adquirir humildade, o primeiro passo é reconhecer que é orgulhoso. E é um passo bem grande. Nada pode ser feito antes disso. Portanto, se você acha que não é orgulhoso, é porque você é muito orgulhoso. Fecha aspas. O caminho da cura começa aqui, admitindo que estamos mais cheios de nós mesmos do que nós pensamos. E a boa notícia é que há um rei que trocou de lugar conosco. E recebemos, quando nos humilhamos sob a sua poderosa mão, o louvor do mais digno de louvor. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor pela tua palavra. Louvamos por esse registro dessa história que nos mostra o quanto o orgulho é mortal. E nós mesmos temos participado dos malefícios do orgulho em nossa própria vida, em nossos relacionamentos. Nós temos sido cegos para o nosso próprio orgulho. Nós temos sido tolos por não escutar as críticas, por não perceber os erros. Nós temos tido uma série de outros pecados que têm como raiz o orgulho. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos por pensar demais em nós mesmos. Perdoa-nos por esse infeliz e essa constante absorção em nós mesmos, Pai. Mas obrigado porque somente o Rei Jesus, com toda a glória, decidiu trocar de lugar conosco. Se tornou servo, se humilhou em uma morte vergonhosa naquela cruz, com uma coroa de espinhos para humilhá-lo. Mas a tua palavra diz que ele foi honrado e ele tem um nome acima de todo nome. Ajuda-nos a perceber que o verdadeiro caminho da grandeza é o caminho do autoesquecimento, da humilhação. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez tamanho sacrifício por nós, imerecedores. Obrigado porque isso nos humilha, mas ao mesmo tempo isso nos afirma. Ajuda-nos a viver essa realidade, Deus. Ajuda-nos a não sermos mais pessoas autocentradas, mas outro-centradas. Ajuda-nos a nos percebermos cheios do Senhor e humilhados segundo a tua poderosa mão, que encontremos a verdadeira grandeza. Pois assim oramos, pedindo para que a graça de Jesus, o amor do Senhor e as ministrações e consolações do teu Santo Espírito sejam com a vida de cada um dos aqui presentes. E que durante essa semana o Senhor nos capacite a viver aquilo que nós ouvimos essa noite. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.